abrimos um programa apresentando para você o mapa do coronavírus em todo o mundo. Vamos aos nossos dados globais. Nesta quarta-feira, neste exato momento, você acompanha que nós temos aproximadamente, na realidade, precisamente 433.172 casos confirmados de coronavírus em todo o mundo. Desse total, ainda estamos com 301.757 casos ativos em todo o mundo. Casos recuperados já somam 111.738 casos, pessoas que tiveram contato com o coronavírus, que manifestaram seus sintomas, mas que já são consideradas pelas organizações ligadas à saúde pública mundial como pessoas curadas. Infelizmente, até o exato momento, o coronavírus já fez 19.677 casos fatais em todo o mundo. Vale lembrar para você de casa que esses dados que nós apresentamos para você são de acordo com os dados levantados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Os dados são atualizados em tempo real. A gente sempre começa passando para vocês os dados globais, depois nós vamos para a China, porque lá foi onde tudo começou e, é claro, onde já temos respostas aos tratamentos e às medidas públicas adotadas eficientes. Nós começamos agora apresentando para você de casa os números da China. Atualmente, 81.218 casos confirmados da Covid-19, a doença que é causada pelo coronavírus na China, foram registrados pelas autoridades em saúde. Desse total, apenas 4.287 casos são considerados como ativos, pacientes que tiveram contato com o coronavírus e que manifestaram seus sintomas e que ainda estão passando por um processo de tratamento. A China, país asiático muito populoso, já apresenta como dado casos recuperados 73.650. Realmente esse dado da China impressiona muito, porque o número de casos registrados é muito grande, mas o que nós observamos na China é realmente uma força, uma vitória das medidas de saúde pública adotadas, tanto que cerca de 73 mil casos já são considerados recuperados lá no continente asiático. A China registrou 3.281 casos fatais de pacientes que não resistiram ao entrar em contato com o coronavírus. Outro país que vem chamando a atenção mundial sobre essa situação, o combate, a convivência com a pandemia de coronavírus na atualidade, é a Itália, lá no continente europeu. A situação da Itália está bastante crítica e é por isso que agora nós vamos apresentar para você de casa os números italianos. Até o exato momento, 69.176 casos de pacientes com coronavírus positivo foram registrados lá na Itália, no continente europeu. Desse total, ainda encontram-se ativos 54.030 casos em tratamento lá na Itália. Casos recuperados no continente europeu, especificamente na Itália, são 8.326 casos considerados como de pacientes curados pela Organização Mundial de Saúde e, é claro, pelas organizações ligadas à saúde pública lá no país italiano. Casos fatais na Itália já superam os casos da China e realmente por isso que os olhos se voltam agora, neste momento, para a Itália. Lá nós temos 6.820 casos registrados de óbitos de pacientes que não resistiram ao coronavírus. Chegamos agora no nosso continente americano, nós vamos para os números brasileiros que vem crescendo de uma forma bastante assustadora. Os números atualmente em tempo real do Brasil são o seguinte: casos confirmados, 2.201 casos em território nacional. Atualmente, casos ativos, 2.153 casos de pacientes em tratamento, pacientes que testaram positivo para o coronavírus e que estão sendo tratados. O que realmente ainda chama atenção é de que apenas 2 pacientes são considerados como recuperados, pacientes curados do coronavírus. Esse número estacionou, neste aqui, em 2 casos, há muito tempo. E realmente nós queremos ver esse número de casos recuperados crescendo exponencialmente como cresceu na China. Mas com fé em Deus isso acontece em breve. Atualmente são registrados 46 casos fatais de pacientes brasileiros que entraram em contato com o coronavírus, que manifestaram seus sintomas, mas que infelizmente chegaram a óbito por conta dessa doença. Dados apresentados para você, relembrando mais uma vez, são divulgados em tempo real pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, através da internet. Após olhar o nosso panorama brasileiro, nós chegamos agora aqui no estado do Piauí. Ao último boletim que foi apresentado pela CESAP, que é a Secretaria de Saúde aqui do estado do Piauí, foi ontem, dia 24 de março, às 18 horas e 30 minutos. Nós tivemos 302 notificações. Desse total, 160 casos ainda são considerados suspeitos e estão em investigação, aguardando a testagem de material biológico para confirmar
ou não a pertinência do coronavírus no sistema de cada um desses pacientes que aguardam. 160 pacientes estão aguardando um fechamento de diagnóstico. Até o exato momento, 134 casos, pacientes foram descartados, não estão com coronavírus e até o exato momento, 8 pessoas confirmadas com a doença, o Covid-19, em território piauiense. Até o exato momento, não se sabe de nenhuma morte confirmada em consequência da doença causada pelo coronavírus em território piauiense. Esses são os números atualizados em tempo real para você nesta quarta-feira sobre a situação do coronavírus em todo o mundo.